sensações e avisos existem? Até que ponto confiar? Você está com Beth e Patrícia da Umbanda na Prática e dirigentes do Templo Jubi Rompê. E aí, Paty? Existe tudo isso, será? Pois é, será que é só as nossas entidades? E quando nós não estamos com as nossas entidades? Toda essa composição de intuição, sensações e aviso. E realmente, até onde acreditar? Bom, primeiro, sensações, né? Intuições. Intuição. Você sabe que tem gente que confunde um pouco, né? A intuição. Intuição. Eu acho que de todas as faculdades mediúnicas que nós, seres humanos, temos, a intuição é delicada, hein? E se você não tiver equilibrado para... Que já pensou? Uma intuição? Tive uma intuição de ir ou de não ir, ou de vir, ou de enfim. O que seria uma intuição para você, Beth? Eu acredito que intuição seria... Na verdade, eu vou colocar até os 3, né, no pacote. Porque eu acho que, no fundo, são... Às vezes, os 3 são vistos da mesma forma, né? Uma intuição é vista como um aviso. A intuição vem através de uma sensação esquisita, uma sensação de frio na barriga, um arrepio. Então, quer dizer, uma coisa meio que está ligado na outra, né? E aí eu acho que o importante dessa distinção aí da intuição, da sensação e do aviso é entender por que acontece, de onde vem, né? E o que fazer com tudo isso, né, Paty? Eu sempre digo assim, que ninguém nessa vida, por mais que a pessoa possa não acreditar em nada, ninguém é pagão, ninguém vem pagão. Todos nós temos uma família espiritual, todos nós temos realmente assim, um time espiritual por nós para nos ajudar na condução daquilo que nós precisamos fazer. O fato é que intuição, né? Eu já tive muitas, e inclusive tem até pessoas que ensinam, né? Tem um livro que eu tenho falando sobre intuição, inclusive. Tem gente que ensina nesse desenvolvimento da intuição. É que a sensação e a intuição, ela tá ali, né? É que eu falei, tipo, eu junto, sinto, né? Eu tô sentindo que algo... por exemplo, teve uma vez que eu tava aqui na Raposo Tavares, isso tem mais de 20 anos atrás. Mas assim, Beth, foi muito real. Eu escutei a pancada no carro. Eu ouvi. E na mesma hora eu fiquei com um certo receio, porque eu já tinha passado isso antes, mas eu não lembrava muito bem. E aí eu não posso dizer que isso foi uma intuição ou uma premonição. De repente aviso, talvez né? Eu acho que mais para uma premonição, talvez. Entrando na categoria dos avisos, de repente, ou até mesmo da premonição, né? Que é um aviso, né? Seria a premonição um aviso? A premonição é um aviso. Né? Então não deixa de ser. Então a gente usa aí o aviso e a premonição. Então eu escutei, foi nítido assim, ó. Pá, e a pancada. E tá bom, aí eu já fiz aquela coisa. Eu não tinha a espiritualidade ativada, não ia para lugar nenhum. E aí eu continuei andando assim, mais ou menos uns 5 quilômetros. No quilômetro 19 ali da Raposo, quando eu fiz a volta na antiga Avon, que era uma empresa que tinha ali, quando eu fiz a volta na ponte, que eu porque eu estava indo sentido interior da Raposo, então eu pego a ponte voltando sentido São Paulo. Quando eu pego a ponte sentido São Paulo, que antes de entrar na rodovia de novo, vem um cara e pau, mas o mesmo barulho. Claro, isso não foi uma frequência na minha vida, mas aquilo foi muito forte. Eu achei muito surreal. Só que, com o fato da gente não ter o conhecimento, eu imaginei 1000 coisas. Eu acho que eu não tive ali a inteligência espiritual, que a gente costuma chamar aqui, de entender aquilo. O que eu acreditei? Putz, eu atraí isso, eu acho. Sei lá, e ainda na época, tinha acabado de vir aquele livro, O Segredo, que falava muito sobre essa questão das atrações, daquilo que você atrai e tudo mais. Eu falei, puta merda, atraí um BO pra minha vida. E pasme você, toda vez que eu escutava barulho de carro, eu ficava com medo. Dá meio que um trauma, né? Depois que você sofre uma batida, normalmente por alguns meses, às vezes até anos, fica aquela sensação de que vai acontecer de novo, né? Então, só que dessa vez aconteceu. E teve outras vezes que eu me via capotando numa rodovia. E aí, nesse momento, eu começava a fazer uma tipo de oração. Quebrava aquilo. Eu falei, não, se isso não estiver dentro do meu
roteiro de vida, eu vou fazer minha parte de ter o maior cuidado do mundo. Então, aí essa outra parte... Mas né? não aconteceu, graças a Deus, pelo menos até hoje, eu tô falando de anos atrás. Então, essa outra parte da sensação de que pudesse acontecer, podia até ser uma ação do obsessor, de obsessores, né? Ou de Um espírito espírito sem sofredor luz, que tá ali sofredor. querendo tirar um sarrinho. Exato, não, e não só isso, usando daquilo que você já vivenciou para baixar a sua vibração. Porque o medo, né, de acontecer isso e tudo mais, te deixaria numa energia, né? É O medo verdade, traz não uma tinha parado energia. pra pensar de perigo. nisso, é verdade. Agora, já a intuição do que ia acontecer, a gente já pode pensar que poderia ser um aviso de algum espírito amigo, seja ele suas entidades, seja ele algum espírito que quer você bem, para que você se preparasse para, de repente, reagir de uma forma mais rápida, que foi, pelo que eu entendi, o que aconteceu, né? Foi. Né? Na Que é verdade, pra eu fiquei não com medo, né? Pra você ter uma ideia, teve uma vez que aconteceu de eu não ia, eu desmarquei uma viagem pro Rio de Janeiro. Nessa época eu viajava o Brasil inteiro. Mas só que pro Rio eu gostava de ir de carro. Eu nunca gostava de ir de avião. Primeiro porque entre você sair de casa, São Paulo, né? Entre você sair de casa, pegar o carro, pegar o trânsito, mesmo 5 horas da manhã, que já começa, 5h30 em São Paulo já começa o trânsito. Entre você chegar no estacionamento, fazer todo aquele processo de check-in, já só aí dá 4 horas. Então, indo de carro, era muito mais rápido. Eu levava 5 horas, às vezes eu a 4 horas e meia já estava no Rio de Janeiro. Porque depois que chegasse lá, eu ia ter que alugar um carro, enfim. Então, eu ganhava era mais tempo. prático. Mas o que aconteceu? Eu desmarquei uma viagem. É surreal. E aí cai no que você disse. Eu nem parei pra pensar que aquilo podia ser pra, de uma certa forma, tipo, tentar ali me pedir de fazer algumas coisas que eu precisava fazer. Impedir, talvez tentando prejudicar meu trabalho. Sim. Quantas pessoas não são prejudicadas no trabalho Sem por nem saber, ações né? e reações que têm, porque estão ali por influências negativas, né? Exatamente. Assim como os pensamentos ruins, que muitas vezes. Não estou afirmando, tá, gente? Porque, como a gente repete muito aqui, nada é uma coisa só. E tudo na vida a gente tem que analisar o todo, né? Tem muitas coisas que podem estar envolvidas. Mas existem casos de pessoas que entram no processo de depressão, síndrome do pânico, por ações espirituais. De coisas do futuro, inclusive. Isso vai acontecer, isso pode acontecer. E às Até aí eu vezes tenho medo pensamento, de, né? né? Às vezes pensamento implantado ali pelo espírito que quer que você mude a sua vibração e fique com aquela vibração do medo, da insegurança. A gente já falou isso aqui, a gente tem até um podcast que a gente pode deixar na descrição, falando sobre essa questão dos obsessores, né? A atuação deles. Eles querem que você baixe sua vibração por 2 motivos, né? Aliás, 2 não, são vários, mas os 2 principais são a baixa vibração de qualquer pessoa encarnada é um alimento para eles, é o que ajuda eles a ficarem na Terra. E a segunda questão é, às vezes, a vontade individual deles de não querer que você cresça, ou porque é alguém que tem alguma dívida com você, ou que tem alguma raiva, alguma mágoa, enfim. Então, e fora as outras questões que também aí a gente não vai entrar nesses detalhes, lá a gente fala um pouco mais, mas só para entender que sim, essa ação ela pode estar relacionada sim a horas, né? Essa é a parte difícil, a gente tem que saber identificar. Tem horas que pode ser realmente uma entidade de luz ou até mesmo um protetor te ajudando. E tem horas que o que você pode entender como intuição, né? A sensação e o aviso também. O aviso e a intuição, eles podem, às vezes, estar vindo da fonte errada. Então, é muito importante a gente conhecer. Da onde que vem, que eu acho que é importante a gente falar, né, Paty? Da onde que vem a intuição, a sensação e o aviso? Bom, antes de mais nada, são coisas sensoriais. São coisas que a gente sente, tirando o aviso que às vezes vem em forma de um pensamento. Eu ia falar agora, né? né? Ela pode vir em forma de pensamento, ou até mesmo uma para quem ideia. tem a mediunidade de audição, né? De alguma forma. Sim, e aí o que acontece? A gente pode ter esse aviso, né? Essa intuição, essa sensação, vindo de mensagens das nossas entidades, dos nossos mentores, dos nossos protetores, tentando nos alertar, deixando a gente ali mais ativo. Mais esperto ou mais desperto. Sim. Eu gosto dessa palavra desperto. Acho que desperto cabe mais, né? Cabe mais. E aí, assim, eles estão tentando te fazer olhar, né? Com um olhar mais amplo, com um olhar mais frio, para você tomar uma decisão mais adequada.
Mas também pode vir do seu espírito, né? Você pode estar perto de alguém, por exemplo, quem nunca passou por isso, se alguém já passou, até divide aí com a gente nos comentários, quem nunca passou pelaquela sensação de estar perto de alguém que não te fez nada, às vezes que você nunca viu na vida, mas que você não foi com a cara da pessoa? Aí é uma intuição seguido de uma sensação, né? Às vezes é uma sensação Sem ruim. intenção de sentir. E é uma sensação ruim que você não sabe explicar. E a explicação pode estar no seu espírito. Pode ser um espírito inimigo, pode ser um espírito que você não tem tanta afinidade. Às vezes a energia daquele espírito você sente. Então, às vezes essa intuição, essa sensação, esse aviso pode estar vindo também do seu espírito. Que por mais que você não lembre, tem as suas memórias, né? Gravadas ali na sua essência. Então, mesmo que você não entenda o porquê, por exemplo, existem muitos casos, aí já vai eu, né, para o meu lado psicó, como você gosta de dizer, tem muitos casos de tratamento de traumas, né, por exemplo, pessoa que não gosta de entrar em avião, pessoa que não gosta de entrar no mar. Às vezes é dessa vida mesmo, às vezes a pessoa que é medrosa mesmo, às vezes é uma insegurança, mesmo, mas tem vezes que é a memória do espírito. Então, já houve casos... Gatilhos mentais da vida passada, né? A pessoa não sabe explicar, mas ela tem medo. E aí, num tratamento mais profundo, e às vezes, dependendo do caso, até uma hipnose ou coisas assim, a pessoa consegue entender o porquê que ela tinha aquele medo, né? E por que aquilo, de alguma forma, limitava ela a pegar um avião, ou pegar um navio e coisas do tipo. Então, essa sensação, essa intuição, ela pode também estar relacionada ao seu espírito. E ela pode estar relacionada também a um terceiro espírito. Então, nós temos 3, normalmente, fontes, né, dessas intuições. Ela pode vir de um espírito, tanto amigo, que quer o seu bem e está tentando te ajudar ali, mesmo da maneira errada, porque a gente precisa lembrar disso. Os obsessores não são só seres ruins, que querem fazer o mal. Às vezes, uma pessoa da sua família. É que ele quer se alimentar daquela vibração que ele tem, como se ele estivesse na Terra vivendo ainda. Então, ele se acopla em determinadas pessoas que têm ali aquela afinidade de personalidade, de comportamento que ele tem, para poder estar ali respirando aquele ambiente como se ele estivesse vivo, né? E a gente também tem outras categorias de obsessores. Na verdade, são vários, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho uma conhecida, que é kardecista, uma amiga, né? Na verdade, a gente já se conhece há muitos anos, a gente troca muito. Ela tem uma cunhada que foi assassinada, né? Perto dos filhos e do marido, se eu não me engano. Na vida passada, isso? Não, nessa vida. Nossa, sério? Nessa vida. E eu não me lembro, eu não vou saber reproduzir assim fidedignamente, que ela me contou faz muitos anos, mas eu lembro que a situação foi que a pessoa perdeu a vida de uma forma brusca e perto dos filhos e tudo mais. E ela não conseguiu ainda se esclarecer, né? Já teve ajuda da espiritualidade, aquele processo de desobsessão, que às vezes o pessoal acha que é rápido, mas não é. Que o espírito às vezes tem aquela recaída, que nem o alcoólatra, que nem as pessoas que usam droga, né? Às vezes fica um tempo sem usar, vai para uma clínica, se trata e depois acaba caindo uma brincadeira, de novo. Às vezes a dose é pior do que da primeira, né? Às vezes baixa a vibração e volta de novo. Então, esse, por exemplo, é um caso onde a pessoa que obsedia a família quase toda, é um espírito que não quer fazer o mal propriamente dito para as pessoas. Ele está ali querendo ficar perto das pessoas que estavam ali, ele está querendo ali ser ouvido, né? A filha dela tem essa mediunidade da audição, então aliás, da audição e da visão, né? Então ter alguém que possa se comunicar, para ela também se tornou, então assim, ela é um espírito que fazem a desobsessão, ela vai ser tratada, depois volta de novo. E num período muito curto de tempo. Por quê? Porque tá nesse plano. Então, assim, nem sempre o obsessor é alguém que quer seu mal ou que tá ali para te prejudicar. Eles prejudicam, né? De certa forma, eles acabam se prejudicando, porque eles mexem no seu livre-arbítrio, eles mexem com a sua vibração. Mas na cabeça deles, eles só estão ficando perto de quem eles gostam. E mexe na tomada de decisão diária da nossa vida, né? Que a gente acaba ficando muito confuso. Sabe aquelas pessoas muito confusas? Tem gente que já tem uma personalidade, porque pessoas muito confusas, elas podem ser inseguras, né? Normalmente. Então, insegurança tem também. Muita insegurança. Então, o excesso de insegurança mata. Agora, Beth, colocando fogo no parquinho, porque a gente fala de livre-arbítrio com frequência, isso aí não é só a gente que inventou, isso não foi a Umbanda que inventou. Isso tá aí, se tem uma coisa que é unânime no mundo, é o livre-arbítrio. Sim. Mas há muitos anos atrás, e é um detalhe, que eu ainda não tinha conhecido ou reconhecido, acho que é a palavra mais exata, a minha família espiritual, os meus guias espirituais.
Então, mas aquela sensação, as mediunidades todas elas estavam ali latentes. Teve uma situação que eu vivi, e por incrível que pareça, de um relacionamento que na época para mim foi muito catastrófico. A palavra é exatamente essa. É uma pessoa que tinha uma baixa vibração muito grande que você só percebia se envolvendo. E aí, num período, eu morava com uma amiga. E aí eu lembro de um dia entrar em casa e, tipo, já ter... falando, não, vou passar um período com essa pessoa, vou morar e tudo mais. Quando eu entrei na minha casa, que eu morava com essa minha amiga, eu escutei nitidamente, como você está falando comigo agora, não faça isso. Para você ter uma ideia, eu parei, inclinei a cabeça pro lado direito, assim, para tentar entender aquilo que eu ouvi. E passou. Claro, foi um período... Não ouvi a voz, obviamente. Não ouvi. Não questionei, até porque esse é um detalhe muito delicado, porque você está vivendo uma situação que você precisa tomar uma decisão para fazer uma determinada coisa, e como é que você não vai fazer aquilo que você ouviu, se na verdade você não sabe quem disse, você não tem certeza se é verdade, e por que alguém está dizendo isso? Muito bem. Aí você vai me perguntar, tá, você fez e foi legal? Não, foi péssimo. Foi um período muito ruim, de um relacionamento realmente tóxico. Ponto. Aí vem. Quando eu fui para Umbanda, anos depois, antes disso eu já estudava Kardec, né? Eu teve um período que eu entrei só para estudar. Eu nunca fui uma trabalhadora do Kardec. Eu realmente fiz cursos, eu estudava apenas. Eu gostava bastante, eu acho que tudo que falava lá tinha muito sentido, fazia muito sentido para mim aquilo tudo, né? Só faltava o atabaque, para mim eu achava muito silencioso e tal. Mas gosto muito da filosofia. Enfim, o que eu pensei durante muitos anos? Eu acho que foram as minhas entidades que me alertaram. Pode ser isso ou não? Na sua visão? Certeza a gente nunca tem, né? Quem somos nós, né? Como diz você, eu sou uma meia formiga. Quem sou eu para afirmar não, eu sou qualquer meia coisa? Formiga, a Beth ainda consegue se reduzir mais. Ela fala que é a metade da antena de uma formiga. Eu já meia formiga, já me acho... Eu acho que eu sou nada, né? Para poder afirmar qualquer coisa. Mas, baseado no que as próprias entidades nos ensinam, e olha que eu não ouvi nenhuma nem duas, ouvi várias entidades repetirem essa questão do livre-arbítrio, não seria eles, né? Eles não se... Não diriam para mim o que eu iria fazer, não... como diz o Caveira, né? Eu não estou aqui para dizer o que você tem que fazer. Exatamente. Uma das... Além da base que a gente já sabe que as entidades partem dela, tem a questão do... Você, por exemplo, tem o seu próprio Exu que já disse isso para você. Ou seja, se ele disse isso anos depois, né? Então, mas se ele disse isso, é porque é a forma que eles trabalham. E se é a forma que eles trabalham, já dá para deduzir que a possibilidade é bem menor de ser o seu protetor, o seu guia. Agora, o que é importante a gente entender? Então, aquela voz foi de onde, na sua visão? É isso que eu ia falar. Não dá para afirmar, né? Teremos que estar lá, tentar uma comunicação, ou até mesmo perguntar para alguma entidade. Naquela época eu não tinha inteligência de falar assim, quem é que tá aí? Né? Mas ele também não quer dizer muita coisa, viu? Porque se fosse algum espírito zombeteiro ou coisa do tipo, não ia Mas se é engraçado, Beth, porque se fosse uma situação que eu tivesse vivido e que tivesse me dado... tivesse dado certo. Se tivesse dado certo, se fosse um relacionamento de troca, de prosperidade, porque tem isso, bons relacionamentos tem a troca. Se no relacionamento não tiver troca, tem alguma coisa errada. Sim. Né? Porque nós estamos sempre trocando com as pessoas algumas coisas. Então, acho que parte daí. E não é essa troca de levar vantagens, mas é a troca do crescimento mútuo, né? Por exemplo, eu aprendo com você, você aprende comigo. Isso é uma relação bacana. É isso aí. Entre amigos, relacionamento a dois, enfim, entre famílias, enfim. Se você não tá aprendendo nada e você só tá dando, cai fora. E aí, assim... Você também precisa aprender a receber. Eu fui um dia assim, eu também não sabia receber. Né? Então, foi onde eu tomei na cabeça. E as próprias entidades vão te ensinando. Então, mas aí te coloca numa situação que você fala, caraca, aí será que tem a ver com o que você falou? Tá, será que no meu roteiro de vida, na minha missão de vida, pode ser que aquilo não estava no meu caminho e de repente, sei lá, o meu perispírito ou aquilo que eu sentia que eu teria que passar, não teria sentido eu viver aquilo porque aquilo não estava no meu caminho, ou seja, eu ia viver uma coisa que não estava no meu caminho. Aí você vai falar assim, mas não existe amor? Ah, então, nem todo relacionamento é amor. Às vezes você fica com uma pessoa por vaidade, sim,
por uma necessidade, sei lá, você quer fugir de alguma coisa, fugir de um relacionamento, ou fugir da vida que você tá, ou você quer se juntar porque, sei lá, deu na louca. Porque se fosse amor, talvez isso não tivesse acontecido. Esse é o ponto. Não, e E por uma vaidade você vai viver uma coisa que não tem sentido nenhum, é ridículo, tem né? muita gente, Paty, que vive achando que ama e, na verdade, a pessoa só quer bem, só se dá bem, tem um carinho. É muita gente. Aí Nossa, você acaba vivendo uma história que não tá escrito ali, eu vou né? dizer que é triste dizer, mas eu me arrisco e me atrevo a dizer que poucas pessoas passam pela encarnação com amor de verdade. Você tem amores, né? Eu tenho um amigo psicanalista que ele fala, né? Amores. Seria isso. O que seria esse amores? Não é o amor primordial, aquele amor sagrado, aquele amor que você abdica de você pelo outro, que você, né, dá a vida pelo outro. Não é esse amor de verdade. Ele, infelizmente, está em extinção, né? É uma coisa que está extinta. O que você tem muito é a pessoa que se dá bem, que gosta de conversar, às vezes se dá bem na cama, às vezes até por conta da vida, né? Às vezes você nem convive tanto, a pandemia tá aí para provar isso. Olha o número, os números das separações, né? Muita gente se separou quando teve que realmente conviver com a pessoa que escolheu, porque, no geral, as pessoas tendem a achar que é amor, às vezes, uma paixão, que, né, passa uma hora. Às vezes nem é a paixão também, é uma atração física com uma atração psicológica, porque a pessoa é legal, porque a pessoa é uma pessoa gente boa e porque eu gosto de estar com ela, gosto de conversar com ela. Então, é muito comum as pessoas confundirem, né, e achar que tá amando, enfim. O amor é uma coisa mais transcendental, mas assim... talvez você não tivesse sentido tanta turbulência na hora de uma escolha. Mas eu tô aqui, quando você tá falando aí, eu tô procurando aqui enfim, o nome do filme que nós assistimos recentemente. Não vou lembrar, obviamente, tô procurando aqui, mas eu não acho. Mas é só uma ponta, mas a gente vai deixar na descrição, porque tá lá salvo na minha listinha, lá tá na Netflix. Então, quando a espiritualidade prevê uma tragédia, que foi o caso daquele rapaz, que precisava ajudar a irmã dele, então a espiritualidade, ela influencia positivamente aquele rapaz para que ele estivesse no local, porque a moça, prestes a fazer um suicídio, estava sob ações, obviamente, de obsessores. Claro, se você pensa em suicídio, isso já não é uma coisa sua. Você já atrai ali muitas coisas, né? Tudo bem. Houve uma interferência por conta dela estar com o obsessor. A gente pode dizer que ela tem o livre-arbítrio de tirar a vida. Mas ela conseguiu ser impedida por uma ação da espiritualidade. Então, mas aí e aí é segundo Kardec, tá? Sim, mas aí, a questão ele recebeu o aviso de que ele precisaria estar perto da irmã. Ele precisaria voltar. Ele não recebeu uma ordem, entende a diferença? Não foi assim, vai agora para casa da sua irmã. A espiritualidade deixou claro, você precisa ir para a sua casa. E a escolha é dele. Sim, aí na mesma hora ele teve a ideia, tipo, caramba, né, a fulana e tal. Nossa, a gente é péssima, né, para falar. E isso é ótimo. O nome do filme. Eu não vou nem me comprometer, porque eu sou pior que você na mas memória. enquanto vocês estão falando aí, eu tô procurando, porque... Pô. Mas é importante entender que isso é um bom exemplo, né? E aí, até respondendo a sua questão, a gente não tem como afirmar porque a gente não fez a comunicação com o espírito, ninguém estava lá perto que era evidente para ver, e muito menos a gente confirmou isso. A gente até poderia confirmar com alguma entidade, mas a princípio, partindo do princípio que uma entidade de luz não se envolve, né, não interfere no nosso livre-arbítrio, a gente vai conversar com as entidades sobre isso, gente. A gente vai trazer aqui pro pessoal pra gente poder discutir um pouquinho esse assunto, né? O que eles vão dizer sobre, né? Podemos, porque na verdade a gente vai partir de hipóteses. Eu acho que existe, se você não tivesse ouvido a frase, eu diria até que foi o seu próprio espírito realmente nesse contexto. Você não era para estar vivendo aquilo e dentro de você alguma coisa gritaria para você não fazer isso, para não sair mesmo do seu caminho, não perder tempo e não arrumar coisas para te atrapalhar. Mas como você ouviu uma voz, aí a gente já descarta essa possibilidade de ser o seu próprio espírito. Então a gente vai para a terceira opção. Pode ter vindo de um outro espírito. Uma pessoa que morreu da família, alguém que te quer bem, que de alguma forma está sempre perto, não necessariamente esteja com luz, porque geralmente quando eles estão, eles, né, têm essa comunicação muito raramente, mas pode ser alguém que ainda está ali, aquele irmão que está procurando ainda se encontrar e que fica próximo e que tenta ajudar do jeito deles. Também, talvez até ele não teria permissão de fazer isso, mas como ele está numa condição ainda, tem sentido, tem sentido.
Agora, Beth, então, vamos lá. Eu acho que essa questão do livre-arbítrio pega bastante, mas uma coisa que a gente gosta sempre de frisar aqui, né? É que quando a gente fala de espiritualidade, falar que algo é 100% verdade é loucura, porque em algum canto do mundo, uma situação que possa fugir à regra por alguma razão da espiritualidade, isso pode acontecer, A gente não afirma né? por um cuidado e Exatamente. porque a gente também não tem como estar em contato com toda a espiritualidade do mundo. Mas uma coisa eu posso dizer: em 30 anos de Umbanda, eu já perdi as contas, mas pode ter certeza que muito mais que 100 entidades falando sobre isso. Entidades diferentes, em momentos diferentes, falando sobre a questão do livre-arbítrio, do respeito ao livre-arbítrio, da lei máxima para eles poderem estar aqui, que é respeitar o livre-arbítrio. Fora isso, eu tenho conhecidos de outras religiões, inclusive do Kardec, pessoas que trabalham com a mesa branca, pessoas que trabalham com outras vertentes também, né? Acho que a única religião, se eu tiver errada, até peço desculpas e peço que alguém aí nos corrija nos comentários. Se a gente tiver errado, né? Mas assim, a única religião que eu acho que não leva com tanto peso é o candomblé. Porque tem muito aquela coisa do que o orixá quer, do que o orixá pede, Ah, é daquilo que você verdade. precisa dar. Tem uma Mas outra... o restante das religiões, elas prezam. E é engraçado porque você pode pegar qualquer pessoa aí que tem uma autoridade na área da espiritualidade, eles vão falar sobre isso. Né? A gente tem pessoas que vão trabalhar com a espiritualidade numa outra vertente, não necessariamente na Umbanda, que também traz essa questão. A gente tem a Halu, né? A Halu é uma pessoa que geralmente ela é muito orientada pelo mentor dela, ela traz isso. A gente tem a Mônica de Medeiros, também traz isso, as entidades dela traz isso, ela trabalha ali uma mistura de o kardecismo junto com a Umbanda e mais algumas outras vertentes. A gente tem Não há o dúvidas, Pava. não há dúvidas. Eu acredito assim, Beth, eu vou ser bem sincero com você. Como é que eu vejo isso? Eu acredito que todos nós, assim como a gente não vem na terra pagão, todos nós temos uma sabedoria interior muito grande. Até por conta das suas outras vivências, ou por conta, sei lá, por conta de conversas que você tem na espiritualidade, no sentido de como era a sua vida, o que aconteceu, o que você deixou de fazer, e agora você precisa realmente reencarnar. E a gente tem uma outra categoria que a gente também não está citando aqui, né? Tem pessoas, principalmente médiums, que se desdobram, né? E Sim, é uma outra categoria de desdobramento, mediunidade. a pessoa acaba tendo algumas, às vezes, vamos dizer, alguns privilégios de se preparar para, de repente, fugir de determinadas situações, mas sempre com uma escolha da pessoa. E temos uma outra categoria, por isso que a gente não pode afirmar. Olha como é ampla as possibilidades, né? A gente tem também uma outra categoria, que eu já tive casos conhecidos que tiveram essa revelação para eles, né? E eles compartilharam comigo, de que você, às vezes, escolhe isso também. Então, às vezes, não é que por exemplo, o seu guardião está interferindo no seu livre-arbítrio. Às vezes, antes de encarnar, você combinou com ele. Ó, se eu ultrapassar esse limite aqui, eu tô te autorizando a ir lá me cortar para não estragar aqui a minha encarnação. É engraçado, você tem essa teoria, né? Não, mas isso eu falo isso não por causa. Algumas coisas são baseadas em raciocínios, aí depois eu confirmo com as entidades, quando a gente tem aquele tempo, que não é sempre, né? Mas quando a gente tem aquele tempo de poder bater um papo. É triste que tem gente que não sabe, né, aproveitar. Mas quando você tem a entidade ali só para você, porque naquele dia não é um momento de giro, é um retiro espiritual, uma camarinha, enfim. Ou até mesmo um dia de pouca gente, você tem mais oportunidade de conversar com a entidade, né? Quando você consegue ter essa oportunidade, é um momento riquíssimo para você esclarecer algumas coisas. Não por curiosidade, né? Que tem gente como você morreu? Você era casado? Isso é curiosidade. Não que a gente não possa perguntar, não existe certo nem errado. Ah, mas eu acho que existem um papo muito mais inteligente para se falar com a entidade, coisas né? mais úteis, né? Opa. Até porque quantas encarnações vocês tiveram, né? Uma vez eu ouvi uma entidade respondendo, né? Qual delas você quer saber? Qual das vidas, né? Como morreu, Boa. qual das mortes, né? E coisas assim. É uma curiosidade inútil, porque não vai agregar nada, a não ser matar a sua curiosidade de saber um pouquinho sobre a entidade. É verdade. Agora, tem coisas muito importantes que a gente pode ir esclarecendo, tirando dúvida, pedindo para ensinar como fazer, como eu me equilibro quando eu tiver com uma energia baixa, como é que eu faço para trabalhar, de repente, uma necessidade que eu tenha, de repente eu sou uma pessoa que quero estar sempre certa, como é que eu faço para trabalhar isso, porque isso mexe com a minha energia e faz eu baixar minha vibração, porque quando, né, de alguma forma eu me sinto ameaçada, eu não consigo. Como é que eu posso, de repente, ter menos ciúme, porque o ciúme baixa a minha vibração e isso também não é legal. Então, assim, Beth, mas aí a gente poderia a utilizar, pessoa tem que estar né? assim, ela tem que, dentro do autoconhecimento,
ter bastante consciência, né, pra nesse nível aí. Ah, sim, mas a entidade, ela consegue te dar Não, alguns ela te dá, te mas ajudar, veja, por arrumar exemplo, forma, né, de se cuidar. por exemplo, nós temos uma curiosidade, digamos assim, reversa da coisa. Vamos lá. Todas as pessoas que estão iniciando na mediunidade, tá? Vamos lá, se é que a gente pode dizer isso, porque na verdade todos nós somos médiuns, mas pra gente aqui na Terra, a gente inicia, ok? Na verdade, você já vem iniciado, né? A gente aqui não sabe disso, mas vamos lá. O primeiro contato, vamos definir O primeiro assim, contato né? é, por exemplo, hoje, se eu escuto uma voz daquela, hoje, com o mínimo do mínimo do conhecimento que eu tenho, vamos lá, porque a gente não conhece nada. Eu iria perguntar, e se o espírito não me respondesse, eu ia questionar por que eu ouvi isso. Peraí, deixa eu fazer aqui uma breve avaliação da situação que eu estou me colocando. Porque todas as escolhas que nós fazemos, a gente se coloca. Né? Se eu vou para o emprego, eu me coloquei lá. Alguém me deu uma oportunidade, mas eu me levei. Se eu entrei num terreiro e eu tive aquela sensação, não sei, tem alguma coisa que está errada aqui. Aí você já negligencia isso. E você insiste naquilo. Então, ou seja, você se colocou, ninguém te colocou uma 38 pra você entrar lá. Ela pode ter te prometido um monte de coisa, talvez ter aquelas famosas ameaças. Se você não vir, você, né? Mas você se colocou, porque você podia nunca mais aparecer lá. Tá entendendo? Eu tô querendo chegar? Sim, sim. É que, na verdade, assim, isso inclusive foi uma pergunta que eu já ouvi algumas vezes, né? Mas todo mundo tem intuição, sensação? Acho que eu não tenho. Avisos, essas coisas não tenho. Né? Assim como a gente vê pessoas que falam assim, eu não sinto nada, né? Não sinto energia nenhuma. Até se esforça, mas não sente. Mas aí o que acontece? No fundo, todo mundo tem. Só que assim, nem todo mundo consegue acessar. E normalmente quando esses três, ou um dos três, vai passar por você, é quando você não está esperando. É igual a espiritualidade, né? Às vezes elas conseguem se comunicar com você quando sua mente está limpa, vazia. Nossa, é verdade. E não é sempre que você consegue estar assim. Aí é muito engraçado, porque quando vem, é até bom porque você não tem dúvidas, né? Você não estava pensando naquilo, você não estava fazendo outra coisa totalmente nada a ver, e vem um pensamento e fala, bom, isso aqui não é meu. Então, é importante entender que todo mundo tem, né? Mas para isso você precisa se abrir, para isso você precisa se conhecer, e para isso você precisa se escutar. Porque quando você se escuta, né? Quando você se conhece, você está ouvindo alguma coisa, você está pensando em alguma coisa que não veio da sua mente, que não teria por que vir da sua mente, né? Ou está sentindo uma coisa estranha, você tem que parar, você tem que se escutar, você tem que se observar. E também observar a situação que você está vivendo. Porque, por exemplo, a história que eu vivi, que eu não precisaria ter vivido, né? Como começa? De onde que essa pessoa apareceu? Como é que vocês se conheceram? Claro, estou falando aqui porque no meu caso foi um relacionamento. Mas você pode também usar para relacionamento, mas também você pode usar para visita a um terreiro. É igual a gente lá. Tem pessoas que querem conhecer, então a gente fala, mas sente a casa. E não vem só uma vez. Aí uma, depois vem outra entidade trabalhando, depois porque é energia. Sim. Tá lá. Tem coisa que só dá pra sentir, né? Cara, não tem como você pode fingir que você é bom quando você não é. Sim. Você pode fingir, você pode ter aquela lábia, aquela falácia, aquele charme de encantar as pessoas porque você fez um curso de PNL, entre outros, o mau caratismo, e faz você ser a pessoa. Aí você vai lá numa gira, você pode até achar tudo bonito e tal, mas vai ter alguma coisa que você fala, cara, aqui não sei, tem alguma coisa que não tá batendo. O problema, Beth, eu acho que entre a intuição, sensação e aviso, que é a famosa premonição, eu acredito que, primeiro, nós indagamos pouco a nós mesmos. A gente não, é o que você falou, né? Não consegue se acessar. A gente tem dificuldade de se acessar. E essa dificuldade, ela vem pela curiosidade que nós temos de querer ouvir o externo, porque a gente, às vezes, não se acha capaz de tirar as nossas próprias conclusões. E acho que a gente acaba tumultuando a nossa própria vida em relação ao que a gente sente, pensa de uma maneira... Exatamente. A gente tem alguns casos que aparecem até na mídia, né? Alguém que perdeu o avião e o avião caiu, alguém que o carro quebrou e depois aconteceu algum acidente mais pra frente, a pessoa se livrou porque o carro parou. Inclusive, outro dia até eu vi um videozinho que foi
colocado, postado por uma das páginas que a gente acompanha aí, que são, vamos dizer, colegas de religião. E justamente com um trechinho desse, né? A pessoa tentava ligar o carro, estava com uma criança, não pegava, não pegava, não pegava. E aí, quando o carro pegou, ela viu o fogo. Ou seja, se ela tivesse indo, ela teria sido... ela ia morrer, com certeza, com a criança. Então... eu conheci um caso assim, aquele avião... Você soube daquele avião que vinha de Porto Alegre, que caiu aqui, em São Paulo? Ali em Congonhas? Na verdade, lá não, aqui próximo do aeroporto de Congonhas, isso? Esse sim, mesmo. Sim. Eu lembro, então. E teve então, eu conheci uma pessoa naquele voo. Era uma concorrência nossa na época, era um homem, que era o dono de uma empresa que era concorrência nossa na época. E tem uma história dele, que a família, falou, não, deixa, porque você não vai depois para São Paulo, coisa assim. E teve uma pessoa que perdeu o voo, ou seja, perdeu aquele voo. Sim, teve não reportagens, né, que entrevistou pessoas. É. Eu fiquei com raiva que eu ia perder o dinheiro, ia perder o voo, mas agora eu entendi, né, gente que ficou presa. E aí é muito interessante porque você percebe que isso existe. E é muito... E às vezes até eventos estranhos, do nada você passa mal na hora de sair, te dá uma dor de barriga. E uma coisa que a minha mãe fala, que eu acho bem pertinente, é que a gente precisa entender os sinais, né, e respeitar. Se está acontecendo alguma coisa, você não sabe. Como a gente é muito limitado, eu não sei o que é, mas vamos respeitar. E às vezes a gente precisa de algumas vezes, né? A maioria das pessoas precisam passar algumas vezes. Eu mesmo, hoje eu tenho uma intuição assim, até boa parte. Né? Boa parte veio com também a responsabilidade da direção, né? Mas eu já tinha uma intuiçãozinha mínima. E era muito louco isso. Tanto com essa coisa do não ir com a cara de alguém, que não tinha motivo, até ficava sem graça. A pessoa não fez nada, mal conheço a pessoa. Da onde vem esse asco, né? Essa coisa esquisita. E depois de alguns anos, depois de alguns meses, eu via que a pessoa realmente tinha índoles que não cabiam ali para minha forma de ser. Com certeza não é alguém que eu gostaria de ter próximo, amizade, nem nada do tipo. Já aconteceu, por exemplo, eu fui assaltada uma vez e eu senti... Eu já tive esse caso do assalto Eu também. senti que eu ia ser assaltada. É muito louco. É, bem isso mesmo. Eu tava bem, tinha acabado de sair da minha gira, do terreiro que eu frequentava. Resolvi ir a pé, porque eu estava tão bem. Falei, vou dar uma caminhada, em vez de pegar o ônibus, vou caminhando mesmo. E era um pedacinho, mas falei, dá para andar. E, de repente, eu senti que eu ia ser assaltada. Foi muito louco. E passou segundos, eu fui assaltada. E essa parte do assalto, por exemplo, eu já vi várias entrevistas que as pessoas também têm essa intuição, que elas sentem que vai acontecer alguma coisa. Então, é muito louco. Eu já tive muitas dessas, inclusive de assalto. É exatamente a mesma coisa. Sim, e aí da onde vem tudo isso, né? Às vezes a vibração do que vai acontecer que chega primeiro, né? Você tá sentindo, você não sabe explicar, mas você tá sentindo. Foi legal você tocar nesse assunto. E essa vibração, ela é como se fosse uma premonição, só que você não consegue fazer, assim, uma leitura daquilo que você sentiu. Exatamente. Mas se a gente aprende, por exemplo, hoje eu aprendi a respeitar. Eu já tive também várias situações de... Infelizmente, a gente tem que tomar as pancadas, né? Não é o certo, mas é o que é. Às vezes acontece, né? Eu lembro... É porque começou também comigo muito nova, muito imatura, né? Acho que talvez tivesse me pego numa fase mais madura. Eu sou do tipo que apanha uma vez só pra, né, evitar a fadiga. Já aprendi. Eu não posso dizer o mesmo, porque eu já apanhei algumas vezes, em relação, inclusive, a pessoas, né? A gente confia e tal, e enfim... Mas completa esse raciocínio, porque eu acho que vem junto com o que eu quero falar. E a gente tem essa coisa, né? Eu já tive muito essa coisa de sentir de não ir para um lugar, não ir para uma festa. Hoje eu não tô afim de ir para essa festa. Não sei, não tô afim de ir, não quero, sei lá. Tô achando que é melhor não ir. E, de repente, na festa acabar em problemas, ter confusões. Já aconteceu de ter dia de falar, hoje eu não quero ir trabalhar. E aí aconteceu um evento, né, pesado. Então, assim... Nossa, hoje... essa daí não quer trabalhar. Você tem que tomar cuidado, porque muita gente... Porque não quer, né? A gente não quer, mas aí... não quer ir trabalhar. Aí vai falar, então, assistiu o podcast das meninas? Elas estão dizendo que quando a gente não tem vontade de trabalhar, a gente não vai. Não é nada disso, não. Às vezes... É que foi um caso específico, né? Sim. Mas... Não, e aí imaginou? Não, mas por que pra mim não foi tão essa questão? Porque eu me conheço. Eu sou muito Caxias, já fui trabalhar até com atestado médico na mão, doente. Então, eu achei estranho aquilo, né? Por que eu não tô querendo ir? E teve um assalto enorme no lugar. Mas aí é que é legal. Tudo bem, fiz uma brincadeira agora, mas falando sério, é o seguinte: você é uma pessoa responsável. Né? Então, você sempre levou seu trabalho muito a sério. Ou seja, o fato de você naquele dia não querer ir, realmente é um termômetro.
Sim. Agora, se der um termômetro desse em alguém que não, já não gosta que de já não gosta de trabalhar, Aí tem que a tomar pessoa cuidado. fala, porra, agora eu, né? Agora eu tô com essa intuição. Eu tô com essa intuição. Ô, chefe, tô indo não, porque eu não tô sentindo, viu, que vai acontecer alguma coisa boa. Mas tem tudo a ver. Então, hoje eu respeito. Se eu sinto alguma coisa, eu não vou. Então, tô sentindo, não vou. Não vou. Hoje eu não enfrento mais. Antigamente eu enfrentava. Falava, essa é coisa da minha cabeça. E eu ia. E toda vez que eu resolvi enfrentar a minha intuição, eu tive dor de cabeça. Tive algum problema, me arrependi. Estava sentindo, não devia ter vindo. Hoje eu já respeito. É coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. Agora, né? é claro que a nossa entidade, ela tá o tempo todo ali vibrando pela gente, mas ela não tá com a gente 24 horas. Mas sim, pode acontecer sim, de você ter alertas. Eu acho que é isso que é preciso a gente estar atento, né? Alertas. Por exemplo, como já aconteceu, todos nós somos seres humanos vaidosos. Em algum lugar a gente tem mais, outro talvez menos, mas a gente tem ali uma ponta de vaidade, uns exacerbado talvez, né? Então, eles podem alertar a gente, é igual quando você está fazendo um atendimento. Eu acho que os médiums de incorporação, de atendimento, vão entender o que a gente está falando. Muitas vezes a gente já falou em podcast aqui sobre isso. Muitas vezes a entidade está falando uma coisa para aquele consulente, mas serve muito para você também. Ah, muitas vezes. Né? Então, é alerta. Tipo, É a forma que como eles um têm alerta. também de mostrar pra gente, né? De fazer a gente pensar. Porque assim, Beth, por que esse é perigoso? Vamos lá. Porque eu posso ter uma sensação, uma intuição de algo que eu estou inclinada a viver. Ah, você foi perfeita nisso. Entendeu? Aí. E aí eu tô inclinada naquilo. Nossa, eu recebi uma intuição, gente, eu tenho que fazer, vamos lá. Não, você não recebeu uma intuição, você está inclinada àquilo. Então você se auto-intuiu, se auto-avisou e se auto-sensibilizou para te movendo a ação de fazer algo. Porque, gente, vamos lá, só para vocês entenderem, o nosso trabalho aqui é muito maior que falar de Exu, de Preto Velho, de Pombogira, é comportamento dentro da Umbanda, pra gente que a gente viva a Umbanda na prática, né? Sim, e aproveite mais dela, E né? que também não tem verdade E se absoluta. afaste Se menos você tá também. chegando primeiro agora aqui, vai ouvir muita gente falar isso. Mas tá entendendo, Beth? Então, o quanto a gente pode nos influenciar e tá achando que, foi um obsessor, sofredor. Não, querido, você é o seu obsessor. Você trouxe aí uma questão muito importante que vai servir para a gente fechar o nosso podcast de hoje. A gente precisa saber o que fazer com as intuições, as sensações e os avisos, né? O que eu faço quando eu tenho né? Primeira coisa, você precisa avaliar, como a Paty acabou de falar. Nem sempre é uma intuição, nem sempre é um aviso. Às vezes é você que está refletindo, você que está pensando sobre isso. Você que está vibrando aquilo que é Você que deseja aquilo, né? Por Exato. exemplo, eu quero muito que de repente meu namorado venha na minha casa me visitar. Vou usar um exemplo bem esdrúxulo, né? Aí eu tô pensando aqui que se eu mandar uma mensagem para ele, ele pode se motivar a vir falar comigo, me visitar, me ver. Isso não foi uma intuição, né? Deixa eu fazer isso para ter aquilo. Foi você pensando. Eu dei um exemplo bem, bem frágilzinho, porque agora eu não lembro de nenhum, mas já vi situações onde a pessoa achava que era intuição e que não tinha nada a ver. Tanto é que você confirma se é ou não depois do que acontece, né? E ainda afirma, né? Não, mas porque tudo estava acontecendo que era pra eu enxergar que aquilo era o caminho certo. Não, na verdade, tudo estava acontecendo como você interpretou que era o correto, porque você estava enviesada a querer viver aquilo. Isso acontece Olha muito. como é maluco o negócio. Isso também acontece muito com as entidades. Minha entidade me avisou, minha entidade falou para mim não fazer tal coisa. Bom, vamos partir do princípio de que eles não mandam você fazer ou deixar de fazer nada, porque a escolha é sempre sua. No máximo, eles vão te dar coisas para você, elementos para você refletir e aí tomar suas próprias conclusões. Outra coisa muito comum é a entidade está falando uma coisa, a pessoa entendeu outra. E achar que a entidade está dando um aviso, né? De achar que, de repente... vou dar o exemplo até de um caso que a gente teve, né? De uma pessoa, a entidade falar que ia ver a pessoa em breve e a pessoa achar que ia desencarnar para poder estar lá no mesmo plano que a entidade. É verdade, isso tudo é interpretação. Mas isso por quê? Porque naquela época
a pessoa. A pessoa, ela a pessoa estava- achou que era um aviso que ela ia morrer. Então, mas por que ela achou Né? que era um aviso? Simplesmente porque a pessoa, a entidade falou até breve? Não, é porque ela tinha uma crença de que iria morrer cedo por alguma razão XPTO. E aí, estava quando doente, ela né? e estava doente. Então, ela ouve isso, então ela fez o quê? Peraí, 2 mais 2? É por isso 4? que é importante entender. Mas 2 mais 2 pode ser 22. Por isso que é importante entender e avaliar, né? Realmente, será que eu não estou vivendo nada que me faça pensar isso e de repente não tem nada a ver com um aviso ou uma intuição ou uma sensação, e sim aquilo que eu mesmo estou já acreditando, aquilo que eu mesmo já tenho como crença em mim, Ou seja, né? pensamento crítico é uma habilidade que a gente precisa aprender de uma vez por todas a desenvolver. Exato, aí a gente entra porque são, né, uma tríade aí para você, né, fazer quando você acha que está com uma intuição. A primeira é a avaliação, avaliar se realmente não tem nada que poderia estar te influenciando a isso, né? E da onde vem também, porque o espírito obsessor, o zombeteiro e etc. também te intui, também faz você querer falar alguma coisa, pensar alguma coisa, ter uma sensação e etc. Né? Tudo que a entidade de luz faz, inclusive a comunicação, o espírito sem luz também faz. Então, você precisa realmente avaliar, porque se for de um espírito de luz, com certeza está ali para te ajudar a ter melhores escolhas e melhores caminhos. Se for de um espírito zombeteiro, com certeza é para o contrário. Então, a gente precisa avaliar e refletir, que aí seria o segundo item. Quando eu reflito, eu consigo chegar nessa conclusão. Uma entidade de luz mandaria eu fazer ou deixar de fazer alguma coisa? Não, porque eles respeitam o livre-arbítrio. Então, talvez aqui não seja uma entidade de luz. Então, deixa eu refletir bem se isso aqui é útil ou não para mim. Essa intuição, essa sensação. E aí entra o terceiro item da tríade, que é a ação. Depois que eu avaliei, né, da onde veio, por que veio, se não tem nada aqui que foi causado aqui por mim mesmo. Depois que eu refleti, né, para poder entender se essa intuição está me ajudando e por quê, e da onde ela veio, e por que ela veio, e no que ela me ajuda ou me atrapalha, eu ajo, né, da maneira correta, ou pelo menos tentando acertar, fazendo ou deixando de fazer, respeitando o que eu senti ou deixando de respeitar, e aí é a observação. Hoje, por exemplo, que eu já sei como funciona a minha intuição, eu já fico mais alerta, né? Respeito o que eu tô sentindo. Não pago para ver, né? Tô sentindo de não ir, não vou. Não vou ficar, né, a rebelde. Vou lá e vamos ver o que vai dar. Não. Eu evito a fadiga, mas assim, dentro do possível, né? Aquela coisa que você fica na dúvida, você vai e pede a força do povo e segue junto. Então, é você realmente tentar usar isso a seu favor. Na verdade, o nosso grande objetivo é viver com leveza. Então, tudo que a gente puder trazer a nosso favor é muito bom, porque além de ajudar você na sua vibração, ajuda você a se autoconhecer. E quando vier, né, seja uma intuição, seja uma sensação, seja um aviso, você poder fazer uso fruto dele, né? E olha que em cima de tudo isso que você trouxe, a gente amadurece uns 10 anos. É simples assim. Tem uma frase do Rompimato, meu caboclo, que ele fala assim. Ele falou assim: 7 dias para você se parecerão 10 anos. E aí quando a gente relembra, né, dessa frase dele, tudo que a gente veio passando, que ele falou isso pouco antes da pandemia, e tudo que a gente vem passando hoje, essa aceleração de tantas coisas que está acontecendo, inclusive a nossa mediunidade se mistura com as informações que tudo está acontecendo, tudo tão rápido, e a gente precisa do quê? E aí eu fecho esse podcast dizendo o seguinte, que é uma frase do pai Joaquim, meu preto velho: é no silêncio que você vai encontrar a resposta que você quer. Ou melhor, as respostas, né? Porque geralmente a gente não procura uma só. É porque nesse dia era uma situação em especial que eu estava fritando a minha cabeça e ele falou isso. E tem todo sentido. Hoje, o que cabe pra gente aqui é falar isso mesmo. É no silêncio que você vai ter as respostas que você quer. E importante, além da ação, né? Eu vou acrescentar nessa tríade aqui um complemento da ação. Observação. Por quê? Se você teve o exemplo da Paty, né, que intuiu ali de não se relacionar e teimou, foi lá, se relacionou e, usando o português claro, se lascou. É bem isso mesmo. E aí, a resposta dela, de que realmente foi uma intuição, foi o resultado que aconteceu depois que ela não ouviu a intuição, né? A partir daí, ela teve a consequência. Às vezes, não é. Eu vou dar um exemplo. Quando eu tive o meu filho caçula, eu tive 3 gestações, todas cesáreas.
As minhas 2 primeiras foram super tranquilas, inclusive a do meio, a minha gestação da minha filha do meio, ela foi uma gestação que ela nasceu prematura. Mas eu tinha tanta... A minha vibe sempre foi tão boa, eu sempre confiei na vida, eu sempre confiei na espiritualidade, enfim, que eu tinha certeza que ia dar tudo certo, mesmo ela tendo nascido prematura. Eu lembro que a minha ginecologista... Ou seja, a sensação, né? Mais tá ali ligado com a fé ou não? Ou só uma sensação de que vai dar certo? Eu acho não seria uma fé? Eu não sei se seria fé, mas enfim, eu levei com naturalidade, acho que essa é a palavra. E a minha ginecologista já cuida de mim há mais de 23 anos e enfim. Eu ficava brincando com ela e reclamando de fome, acaba logo isso aí que eu preciso comer e tudo mais. E foi uma coisa leve. O meu último filho, que em tese, né, já estava gabaritada 2 gestações, 2 partos, etc., me deu um pavor. Em algum momento ali, eu não sei nem dizer de onde saiu aquilo. Bom, sei que não foi de nenhuma entidade de luz e também não foi uma premonição, nem uma intuição, mas eu tive uma sensação de que eu ia morrer, de que eu ia ficar na mesa do parto, que ia acontecer alguma coisa, e não tinha nada para justificar. Nem no parto da minha filha do meio, que tinha um motivo para ficar preocupada, que era ela estar correndo risco de vida. Ou até mesmo com a primeira, né? Não, a primeira eu também tive, mas assim, eu tinha pensamentos de que a gravidez não ia até o final, mas aí tinha... E que você poderia entender isso como um aviso, né? A famosa premonição. Você poderia entender dessa forma. Mas ali né? eu nem usei esse exemplo, por quê? Porque eu sempre parto das causas naturais antes de ir para as causas espirituais. Naquele momento, eu já era médium, né? Entrei adolescente, então já era médium. Quando eu tive os medos, que a gravidez não ia até o final, que eu ia poder morrer, que ela ia nascer morta, aquela coisa toda, eu tive um descolamento da placenta. Foi uma gravidez de risco. Então, quer dizer, todo o contexto me levava para isso. Ou seja, ali nesse caso, eu acho que o teu corpo falou. Não, até poderia acontecer mesmo, de ser alguma influência de algum espírito implantando aquilo, né? Vai dar errado, vai morrer a criança. Te deixar nervosa, né? Sim, mas poderia ser também só a minha parte de saber que era uma gravidez de risco e achar que poderia acontecer. Sim, ativou o psicológico, né? Sim, mas o meu terceiro filho não tinha motivo. Que aí é onde eu falo da avaliação. Eu passei por 2 partos. A minha ginecologista falou isso pra mim. Mas pode não ter sido um gatilho mental da primeira? Não, porque assim, eu tive uma segunda. Ou seja, um gatilho não, porque talvez não criou um trauma, né? Não. Como não criou trauma, talvez o gatilho não aparecesse nesse caso. E no caso da primeira, deu tudo certo. Ou seja, contrariou, se fosse uma intuição, teria se confirmado. Aconteceu alguma coisa, foi uma intuição me avisando. Mas não, no meu caso, foi totalmente o contrário. Então eu já descobri que não era ali. Então pode ser, se fosse espiritual, já sei que não era nem intuição, nem sensação, nem aviso. E se não fosse, eu também tinha essa comprovação. A minha filha do meio teria toda a propensão, né? Ela estava com o cordão enrolado no pescoço, ela não estava se alimentando já há alguns dias, a gravidez foi uma interrupção rápida. Eu poderia ter tido ali alguma questão. Mas foi tranquilo. Eu confiei que ia dar certo, que ela ia sobreviver, que ia dar tudo certo. Agora, com meu filho caçula, eu não sei dizer o que foi. Por quê? Aí eu tenho 2 exemplos, né? Da intuição e da não intuição. Eu tive 2 meninas. E eu falei, eu vou ter o terceiro menino para poder fechar a fábrica e passar pela experiência de mãe dos 2, né? Da menina e do menino. E eu intuí que ele viria e ele veio. Então ali sim foi uma intuição. Eu tinha certeza que ia vir. E é engraçado, né? Que também pode se misturar com algo que você acordou. Tipo, Beth, você vai pra Terra e você vai ter 2 meninas e um menino. Faz todo sentido. Eles vão fazer a composição da sua vida, XPTO, por assim, nananana. Aí entraria... São espíritos que vão vir através de você. Pode ser também. Você entende o exemplo? Ele vem naquela categoria que eu falei das 3 formas que pode vir, do meu próprio espírito. É verdade. E eu acredito sim, porque eu já fui para cartomante que, quando eu era adolescente, nem pensava em casar ainda, já tinha me dito que eu ia ter 3 filhos, 2 meninas, um menino, etc, etc, etc. É isso mesmo. Então, assim, pode ser sim, que já estava combinado e o meu espírito tinha essa certeza. Vai vir um menino, eu não tinha dúvida. E eu já tinha tido 2 meninas. Mas aí também não será que essa informação da cartomante de anos atrás também não deve ter ficado no teu radar, de alguma forma inconscientemente? Não, porque num primeiro momento eu não lembrava, né? Com a memória que eu tenho, eu fui lembrar quando ele nasceu. Eu falei, é verdade, um dia uma moça me disse. Entendi, mas precisou ele vir. E antes dele vir, eu já tinha essa certeza. Isso foi uma intuição. Ainda bem que foi anos atrás, senão a pessoa vai perguntar, cadê essa cartomante, Beth? Nem sei se ela é viva ainda, ela era tão senhorinha. Mas assim,
o engraçado qual que é o engraçado disso tudo? O engraçado disso tudo é que ali eu tive uma intuição que veio com certeza do meu espírito. Acho que não foi nem da espiritualidade, foi do meu espírito, porque eu tinha certeza. Total. A minha que família... pode entrar como aviso, como uma premonição de algo, né? E tudo é o contrário, porque a minha família só tem mulheres. A minha família só aí tinha... naquela fase das ciências, daquela nossa época de escola, é o azinho, o azão, que se encontrou com o XPTO. Então, só tinha mulheres. Então, a tendência natural, depois de 2 filhas, numa família que só tem mulher, era que viesse uma terceira menina. Mas eu tinha certeza que era um menino. Só que no parto, já no dia do parto, que até a minha ginecologista falava assim, mas você já passou por 2. O que está acontecendo com você? Eu falei, não sei. Me deu medo, eu fiquei tremendo, eu fiquei preocupada. É que assim, né, Beth? Nós não somos as mesmas, né? Já a cada década, a cada ano, sei lá, enfim. Nós não somos, e por alguma razão a gente acaba, talvez, sei lá, a expectativa do primeiro não foi igual do terceiro, né? Então, mas assim, aí partindo coisas. desses exemplos que eu dei, porque a gente faz aqui, né? A gente divide o que a gente faz na prática com vocês, eu passei por essa avaliação. Gente, eu já tive 2 partos, tive um complicado, e eu nunca fiquei com essa preocupação. Aí eu refleti, da onde está vindo isso? Porque, não é natural. Eu não sou uma pessoa que costuma ter medo. Eu tô com uma médica que eu confio, eu tô com... Então, né? esse pensamento crítico que é legal. Principalmente para quem é médium. Principalmente. E aí eu fui pra ação, médium né? ativo, né? Porque todos nós somos médiums. E aí eu fui pra ação. Qual foi a ação? Pedir socorro pro pai José, que coitado. Esse preto velho da Beth, viu? É o que mais, esse mais foi um pai nas outras encarnações. Ela só chama ele. E foi, eu pedi pra ele, ele deu a mão pra mim, aí eu consegui me acalmar pra ir pra sala de parto, porque eu tava numa pilha danada. Então, assim, não foi uma intuição, nenhuma sensação, nenhum aviso, porque deu tudo certo, graças a Deus. Ele nasceu perfeito, grande, no tempo certo. Pois é, se tivesse acontecido alguma coisa proveniente ao teu nervosismo, você poderia dizer assim, tá vendo? Eu senti que tinha alguma coisa que não podia dar certo. Então, ou seja... Tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado tem que avaliar. E seguir mesmo essas, a gente pode dizer assim, são dicas, né, que são importantíssimas para que a gente consiga realmente ter dias mais leves, assim, e a gente ter um pouco mais de bem-estar, porque esse tipo de sensação desconexa deixa a gente muito mal e a gente nem percebe por que fica mal, mexe com o humor, mexe com a saúde mental e por consequência, o nosso comportamento, né? Mas, bom, o ponto é, se gostaram, curtam, compartilhem, ajuda a gente aí para que esses trabalhos que a gente faz aqui, social, né, de doação pura, realmente se estenda a mais pessoas, porque quanto mais pessoas pensando, quanto mais pessoas buscando aí ser melhor do que já é, nossa, a gente vai ter um mundo ainda muito melhor, né, Beth? Exatamente. E nos siga lá também no Insta, @TemploJubiRomper. E por hoje é só, né, Paty? É isso aí. Axé, que todo mundo tenha uma excelente semana, de muita luz, muita energia. E vamos embora que no meio de um mundo tão conturbado, a gente aqui ser alegre um pouquinho por dia é um presente. É isso aí. Axé para todos vocês. Axé.